Então, em 3 de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República do Rio Grande do Norte, aplicamos a oitiva do colaborador João Antônio Pacífico Ferreira, termo de colaboração número 6, sobre o anexo 6, referente a pagamento de propina ao governador Agnello Queiroz e a Tadeu Filipe. Pode dizer o que o senhor sabe sobre isso? Olha, o Centro Administrativo de Brasília, como eu já relatei anteriormente, ele foi então conquistado, né? Mas a obra não foi iniciada. Por quê? Porque havia necessidade de se obter os financiamentos, os recursos, para que a obra fosse implementada. E isso, efetivamente, só ocorreu em 2013. Apesar de ser uma obra que foi conquistada, a data aqui eu acho que foi fevereiro, só para não muita coisa na cabecinha aqui já começa. Mas ela só teve a aprovação da Caixa Econômica em 2013. Então ela foi uma obra tocada com muita aceleração, porque tinha recursos garantidos, foram aprovados 600 milhões pela Caixa Econômica, mais 150 milhões pelo Banco Santander, e, enfim, as obras foram então iniciadas num ritmo muito acelerado. Quando, no final de 2014, havia necessidade de se... a obra já estava ela dividida em 2 fases, uma fase que varia 31%, que era quando eles teriam que receber os 31% para começar, porque nesse empreendimento vão ser alocados 15 mil a 16 mil funcionários. Então é uma cidade, né? Mais uns 10 mil de visitantes. Então nesse centro vão conviver mais de 25 mil pessoas, entre funcionários e visitantes. E para isso havia necessidade de o governo do Estado, através do então governador Agnello e do vice Tadeu Filipe, que funcionava como a pessoa que coordenava as ações, colocava a máquina para andar, que fosse tomada uma série de providências, entre elas fosse concedido o habite, para que com isso caracterizasse que o empreendimento estava em condições de ser ocupado. E isso já se iniciava uma disputa política acirrada no DF, onde, o senhor se lembra que, eu acho que no início de 2014, quando o Zé Roberto Arruda foi eliminado das eleições, né, por aquelas questões da justiça, então o Hollenberg começou, então o candidato Hollenberg começou a crescer e ameaçando a reeleição do Agnello. Estou dando esse contexto para o senhor entender por que surgiu esses pagamentos. Quando nós fomos procurados, inicialmente pela Via, né? A Via também tinha uma relação muito boa com o Tadeu Filipe, com o próprio governo, por ser uma empresa mais local, nos procuraram para fazer contribuições de campanha. Ora, nós estávamos com uma obra onde estava praticamente concluída. Nós tínhamos um financiamento na ordem desse valor aí, de mais de 700 milhões. A obra não tinha sido dado a bits, apesar de ter sido cumprida todas as exigências. E aí nós condicionamos a colaboração de campanha, que saiu de forma, grande maioria de forma não oficial, a que essas providências fossem tomadas. E assim, não conseguiu-se. Aí o senhor vai ver nos dados de corroboração, que eu não vou entrar aqui no detalhe, mas existe toda uma planilha que foi feita, uma espécie de um programa de ação, onde eles queriam o quê? Eles queriam, sei lá, 10 milhões.
Para ter os 10 milhões é preciso que implantar as garantias, implementação das garantias, recebimento da primeira fase, aprovação do aditivo, implementação, assim, cada parcela dessa tinha um valor equivalente para que então pudesse ter a contrapartida desde que fossem adotadas as providências que era obrigação, isso aqui não era mais do que uma obrigação por parte do poder concedente. E todo esse valor que foi previsto, na realidade só foram operacionalizar 2,5 milhões. Por quê? Porque eles não cumpriram todas as fases. E mais, mesmo um dos itens que foi significativo, que era o tal do ABITS, foi obtido de uma forma muito catastrófica, porque o governador quis ter a placa dele lá, né, o governador Agnello, como sendo o governo que concluiu praticamente toda a obra, e para a obtenção desse ABITS foram demitidos dois que eles chamam lá, administrador regional da cidade de Taguatinga, que é onde fica este empreendimento. O primeiro se recusou a assinar, não ia assinar um ABITS em dezembro, né, no dia 15, por exemplo, de dezembro, do último ano do governo do Agnello, quando o Agnello já não era mais, já tinha perdido a eleição, ele já não era mais o governador, mas tinha débito de campanha, etc. Colocaram no outro, né, até que surgiu um último colaborador chamado administrador chamado Anaxímenes Vale dos Santos, que assinou o ABITS no dia 30 de 12 de 2014. Obviamente que o governo eleito do Rodrigo Hollenberg cassou essa liminar nos primeiros dias do governo dele. É um dos motivos pelo que o senhor está vendo, eu expliquei, por isso que não foi recebido ainda. E aí gerou uma disputa, apesar de todos os procedimentos terem sido hoje cumpridos com relação a se ter um ABITS da forma como deveria ter sido feita no passado. Ainda hoje o atual governo ainda não recebeu o empreendimento do Centro Administrativo do Brasil. Esses valores eram tratados por nós e pela Via. Quem fazia parte dos contatos lá com os intermediários, que estão aqui bastante bem detalhados, era o Ricardo Ferraz, da nossa parte, juntamente com um representante da Via Engenharia. E o contato deles era com esse interlocutor, Hernando Carvalho. Esse era um deles, né? Acho que tinha um outro aí, não tem um detalhe. O Hernando Carvalho era o principal. Certo. O senhor informou que o Ricardo Ferraz falava com ele por telefone também. Sim. O telefone do Ricardo era esse 061 99323 6788 e do Hernando 061 99961 3113. Isso. E esses pagamentos foram operacionalizados como? Os pagamentos à parte que nos cabiam eram operacionalizados através da nossa área de projetos de operações estruturadas. As senhas eram passadas para o Ricardo Ferraz, que transmitia para o interlocutor dele, e aí era um procedimento adotado em outros casos. Os codinomes do Agnello Queiroz e Fabio Felipe, o senhor sabe quais eram? Sei, aqui, né, eu sei que o Agnello era comprido. Com O. Comprido. Não, aí às vezes, né, saía com O e com U, dependia do cara lá que lançava o sistema, né? Era comprido, mas era comprido. E as retiradas eram em Brasília? Não, eram o São Paulo,
Em Brasília Não tinha remessa para Brasília. Não tinha remessa para Brasília. Alguma pergunta? Certo, o de colaboração.